Olá, seguidores. Vamos aqui para mais um vídeo buscando oportunidades no nosso mercado aqui de fundos imobiliários. Lembrando que o foco aqui é curto e médio prazo, ou seja, o público-alvo aqui dessa série é principalmente os investidores que fazem giro de ativos, ou seja, que tentam buscar as melhores oportunidades para o momento atual, mas acredito que a série também pode ser útil aqui para os holders, né, para quem é do carrego, para avaliar aqui como é que eu faço avaliação dos ativos. Então, pode ter aqui alguns insights que podem te auxiliar na sua avaliação das suas compras e vendas. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Pois bem, conforme eu comentei lá no meu vídeo de destaque de altas e de baixas, aqui no vídeo de sábado, hoje eu vou estudar aqui com mais calma aqueles fundos que tiveram uma queda durante o leilão dos investidores estrangeiros. Aqui no caso, vou começar por KNR11, o fundo de tijolo híbrido da Kinea. Então, por aqui a gente teve uma queda até que bem significativa, uma das maiores quedas aqui desse leilão. Por aqui o fundo ele caiu de R$ 136 para R$ 129, uma queda de R$ 7 por cota. É bastante coisa aqui para um fundo que é consolidado, né? Um fundo Kinea. Fundos Kinea geralmente a gente não vê tanta volatilidade assim. E talvez por isso tinha tanta gente comprando cotas no aftermarket. Bastante coisa aqui para tinha bastante compras aqui, sabe? Ainda mais foi um leilão meio tarde, foi leilão não, o aftermarket foi de 18h25 a 18h40. Mesmo assim, tinha bastante gente comprando lá de forma que a cota chegou a ir para perto aqui dos R$ 130 no after. E isso aqui é um indicativo de que esse fundo aqui, né, pode ter uma recuperação bem rápida na segunda-feira. Aqui no caso, não fiquei acompanhando muito tempo o after lá, mas até onde eu vi já está quase R$ 130. Agora aqui a minha opinião sobre KNR11 nessa faixa de preço, entre 129, 130, 130 e poucos. Então, aqui considerando essa faixa de preço, o fundo passou a entregar um dividend yield de 0,77%. Lembrando que o fundo ele está com a renda inflada, esse R$ 1 por cota, mas não é tanto assim não. É, aqui, segundo minhas estimativas, o resultado recorrente aqui fica na casa dos 93 centavos. Ou seja, o montante distribuído é superior em 7,5% da renda gerada. De forma aqui que o fundo pode demorar ainda aqui cerca de um ano para conseguir aumentar essa renda de forma natural. Mas como o fundo tem é muito, muito lucro acumulado nos imóveis aqui do portfólio, aqui ele tem muita facilidade em reciclar e gerar aqui um ganho não recorrente, né? E essa daqui é uma das telas de uma das minhas planilhas do grupo, do meu futuro grupo de membros, que está para ser lançada em breve, daqui a algumas semanas, talvez um pouco mais de um mês, tá? Estou tentando aqui fazer algo bem caprichado para vocês. E aqui nessa outra tela, também dessa minha planilha avançada, aqui mostra o histórico de spread de KNR11. Aqui está mostrando que o spread está abaixo da mediana aqui do fundo, essa linha meio amarelada, e também aqui abaixo do prêmio de risco aqui, definido por mim, e então aqui está abaixo. Isso aqui é um sinal negativo, né? O ideal é a gente comprar com prêmio acima da mediana e acima de um prêmio de risco mínimo. No entanto, aqui nesse gráfico ele está mostrando dados apenas até fevereiro. Não tem como eu captar esse dado aqui, vamos dizer, não conseguir automatizar para gerar em tempo real, né? No entanto, com uma tabela ao lado, aqui teria mostrado o spread no preço atual. No caso, aqui o fundo está com spread superior à sua mediana. Portanto, acho que podemos considerar que com essa queda, a cotação de KNR11 ficou abaixo aqui do seu preço histórico. Então, com isso, acho que a gente pode considerar que KNR11 ficou uma barganha aqui após essas quedas.
Ok, indo aqui para o próximo então. É, que no caso, outro que teve uma movimentação relevante foi TRXF11. Então, aqui no caso, a cotação acho que saiu lá da casa dos R$ 104 para um pouco acima de R$ 100. No caso, saiu quase R$ 105, né? E caiu aqui para 125, uma queda de 4,42%. Sei que aqui o fundo subiu bem nos dias imediatamente antes do leilão, aqui no dia 11 de março, começou a subir bastante. Talvez seja investidor se posicionando aqui no fundo por causa do rebalanceamento dos ETFs. Talvez aqui é o pessoal pensando possibilidade dos gringos inflarem a cotação, ou talvez seja apenas dinheiro começando a fluir para os fundos de tijolos, já que os fundos de papel subiram bastante aqui já subiram bastante no começo do ano. O movimento aqui de TXF11 no aftermarket ela apresentou fraqueza, chegou até a cair abaixo do fechamento do leilão, que chegou a ficar bem próximo dos 100, cento e pouquinho, sabe? Tiveram até umas negociações na casa lá dos 160, mas depois caiu para bem próximo de R$ 100 redondo. Ah, então, aqui foram movimentações com poucas cotas, então provavelmente eram pessoas físicas, o que pode indicar que os investidores não ficaram assim tão eufóricos com essa queda quanto com KNR11, que ao contrário, no aftermarket eu só vi altas. Aqui sobre a situação atual de testes F11. Então, o fundo ele vem pagando 93 centavos, 93 centavos, né? No entanto, acho que esse valor que está muito acima do que o fundo tem condições de gerar de forma recorrente. Aqui também é um dado que vai estar lá na minha planilha avançada lá do grupo de membros. De forma que o rendimento aqui, pelo segundo semestre, acaba sendo um mistério para mim, tá? Tenho minhas dúvidas se eles conseguem manter esse mesmo patamar. E o rendimento aqui desse final de semestre também parece uma incógnita. No semestre anterior, ali no final do ano de 2024, é, já faltando alguns dias assim para fechar o ano, a TRX colocava sua expectativa para o final do rendimento de dezembro, aqui com observação aqui do gráfico de Gaynes. Já agora, no Gaynes atual, a gente não tem essa estimativa para junho de 2025. Apesar de que no começo do ano eles chegaram a mencionar a possibilidade de um novo rendimento em patamar similar ao do final de 2024. No entanto, nesse último relatório gerencial, não encontrei nada a respeito sobre esse próximo rendimento, né? E é que talvez os gestores talvez estejam ficando aqui de olho na segunda metade do ano, porque senão pode ser uma queda bem expressiva aqui do rendimento. Então, acho que com esse rendimento extra de final de semestre em dúvida, eu acho que pagar aqui 3 dígitos em testes F11 pode não ser uma oportunidade assim tão grande, tá? O rendimento atual, se você for ver ele, está excelente. No entanto, está uma renda aqui muito inflada. Por isso, vou colocar o fundo aqui como sendo uma cilada, pelo menos até a gente ter alguma outra sinalização mais forte por parte do gestor se vai ter um rendimento mais forte de final de semestre ou não. Ok, agora eu vou dar um pause nos fundos afetados pelo leilão e vou retomar aqui na segunda parte esses fundos que tiveram o impacto ali do rebalanceamento dos ETF dos gringos. Então, agora eu vou para o Fiagro aqui desse domingo. Aqui no caso, Especial 11, um dos fundos agros da XP. Acho que eles têm um outro que não é negociado em bolsa, né? E para quem não acompanha o fundo, esse daqui foi um dos impactados pela recuperação judicial lá da AgroGalaxy e ficou algum tempo sem pagar rendimentos, até compensar o prejuízo. Algo que ficou para trás aqui em janeiro. Na verdade, acho que todos os fundos que tinham prejuízo acumulado já viraram a página, né?
Se bem que lá no do Itaú, o Rural 11 ainda estão compensando aos poucos, mas já praticamente voltou à normalidade. Enfim, o trade de retorno dos rendimentos meio que ficou para trás, né? Foi bom enquanto durou. Agora, quem quer se expor aos FIAs precisa ver aqueles com melhor remuneração, com menor risco. Que no caso, em esse especial 11 a gente está com um rendimento aqui no caso de 10 centavos, o que proporciona um dividend yield de 1,36%. Aqui no caso, o PFA até um tempo atrás estava buscando 1,4%, no entanto, com os papéis subindo ainda mais, acho que eu preciso revisar essas metas, né? O dividend yield dos fundos de papel ficaram comprimidos ainda mais. No entanto, por aqui, acho que ainda é meio incerto para a gente saber se veremos rendimentos crescentes ou não. É, Acredito que os fundos que tiverem inadimplência tendem a querer montar mais reservas, ah, ainda mais aqueles que ainda carregam aqui na carteira ativos podres, que podem sofrer novas remarcações. Como exemplo aqui, esse fundo da XP ainda carrega a AgroGalaxy na carteira, né? Então pode ter alguma outra, pode sofrer alguma nova remarcação aqui do ativo. Apesar de que os gestores agora, provavelmente para fazer novas remarcações, seria apenas quando tiver decretar aqui a perda definitiva, né? Iriam empurrar isso aqui até o final. Então, por enquanto, vou colocar aqui o fundo como sendo uma barganha, mas é bom ficar de olho se os gestores estão formando mais reservas ou distribuindo o resultado gerado. Aqui vamos ver como é que fica o rendimento agora para março, né? Aqui no caso, o especial 11 está com 2 centavos de reserva, então ainda é pouco. Então vamos ver se eles vão ficar formando muita reserva ou não. E caso contrário, caso eles realmente façam o foco deles aqui seja a formação de reserva, talvez seja compense mais para aqueles FIAs que estão aumentando rendimentos, como por exemplo FGA 11 ou EGAF 11, ok? E para finalizar, vou dar uma olhada aqui o FINFA que me pediu nos comentários do meu vídeo sobre fundos de infraestrutura para se expor ao CDI. É, Aqui no caso, o BINC11, o FINF do Banco Bradesco. Esse aqui, que é o segundo fundo do bancão, o outro é o FOF da casa, o BCA11, que até já tem bastante tempo de mercado. Então, por aqui, eu achei estranho no fundo que ele não ter debêntures do segmento de energia, que geralmente é o mais representativo aqui nos FINFAs. Tem alguns que têm metade do PL estão aqui nesse segmento, sendo que ele junto com o de saneamento são os que são considerados mais seguros pelo mercado, aqui devido à previsibilidade de demanda. Ao menos era assim antes dos cortes de energia, né? Mas ainda assim considero que os fundos de energia estejam entre os mais seguros aqui dos FINFAs. E além disso, tem mais dois pontos que me incomodaram aqui no fundo. O primeiro é a taxa média baixa, aqui no caso apenas CDI mais 1,37% ao ano, ou seja, é mais um FINFA super high grade, né? Já devemos ter aqui no caso uma dezena atendendo esse grupo de investidores mais high grade. Então aqui a gente está meio que faltando opções middle risk. Então por isso que acaba que eu fico tanto de olho assim em bot B11, pois ali ela entrega um spread bem melhor do que o que a gente tem no restante do mercado. Lembrando que o fundo ainda tem uma taxa de administração de 0,90%, que é uma taxa elevada aqui para esse nível de risco que a gente tem aqui nesse fundo Bradesco. Acaba que engole praticamente todo o prêmio. O segundo ponto negativo que eu vi aqui é a alocação incompleta. Aqui no caso tem apenas 84% dos recursos alocados. Isso aqui acaba atrapalhando também os sentimentos, ou talvez nem tanto, né? Já que o prêmio dos debêntures nem é lá tanta coisa assim. Enfim, nessas circunstâncias em que o fundo é muito high grade, o prêmio é baixo, eu geralmente procuro
um, um belo desconto para compensar essas questões, né? Que no caso, BNC11 está com desconto de 92, de 8%. Então, nem é lá tantas coisas. Aqui o rendimento, aqui no caso está 1,11%. E então acho que está até pagando aqui em média com outros fundos high grade. Mas não sei, tá? Acho que esse desconto não me animou muito não. Por isso vou colocar ele aqui como sendo uma cilada. No entanto, para quem tiver aqui um perfil mais high grade, carrego, acho que quem tiver mais foco em segurança pode ser uma oportunidade. Então foi isso, galera. Espero ter curtido. Peço seu like, se inscreva no canal. Aguarde aqui a segunda parte. E lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.